Muito bem, pessoal. Esse vídeo ele vai falar aqui sobre a região norte, né? E ele é exclusivo aí dos grupos de WhatsApp, né? Do grupo de WhatsApp da região norte. Então, o que acontece? Nós vamos falar, pessoal, nesse vídeo aqui um pouco sobre os próximos dias, né? 15, 45. Vamos tentar ser muito breve. E também sobre os próximos 6 meses, porque saiu a atualização, né? E a gente vai dar uma olhada como é que fica até o mês de março, né? Vamos olhar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vai começar. A gente tem observado, deixa eu botar aqui. A gente tem observado que já estamos vendo, né, algumas chuvas acontecendo, principalmente Amazonas, né? Às vezes alguma coisa no Acre, alguma coisa bem ao sul de, de Rondônia, alguma coisa na Roraima. Olha só isso aqui, ó. Chuvas são ainda muito isoladas, ó, aqui no sudoeste do Pará, ó, isso aqui nas últimas 24 horas, certo? Ó, teve até alguma coisinha aqui no sul de Rondônia também. Então nós estamos começando a ver algumas chuvas já acontecerem, né? Isso mostra que está mudando, né? Toda essa cena e nos próximos dias e meses a gente vai ter essa mudança acontecendo, certo? Então só botar aqui no ponto que a gente estava, né? Que eu tirei para poder. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Então, deixa eu ver se eu chego lá no ponto que eu queria. Não, tem que fazer uma correçãozinha aqui. Tá 24 horas, tá. Tá aqui a última execução. Pronto. Pronto. Então é o seguinte. Nesses próximos dias, nesses próximos 15 dias, daqui até o dia 26 aí de setembro, a gente vai ver, pessoal, uma mudança muito interessante aqui, ó. A gente vai ver o aumento nos próximos dias da nebulosidade, né? Você vê aqui, ó, uma tentativa de formação de corredor aqui, ó, né? Que vai ter uma frente fria. Olha quanta umidade começa a chegar, ó, deve ter até chuva nesses próximos, daqui até o dia 15 aqui em Rondônia, né? Aumento da nebulosidade aí no Acre, no Amazonas e no sul do Amazonas, no sul, no norte, né? Até em Roraima. E, ó, pode ter aí entre os dias 16 aí chuvas fortes para o Acre, tá vendo só? Então a gente vai ter um aumento, pessoal, ó, das condições de chuva. E esse aumento ele vai começar a se expandir ali, ó, para o Pará e pode chegar até o norte do Tocantins, ó. Porque este cinza aqui significa chuva. 1 a 2 milímetros a cada 6 horas. Então, assim, é pouca, é verdade, mas isso indica uma mudança na atmosfera, ou seja, aquela massa de ar seco, aquele calorzão, aquela secura, aquele céu sem nuvens começa a ter uma mudança prevista aí nesses próximos dias. E o que é interessante, a gente vê a expansão disso, certo? Com novas frentes frias chegando, novas tentativas de formar corredores, avanço de umidade, sem novamente a expansão deste branco aqui, ó, por todo o país, né, por toda a região. E a gente vê que nos próximos dias, ó, vai ter um aumento. Ó, lá para o dia 22 novamente, a gente tem aí, ó, Acre, Rondônia, oeste do Amazonas, sul do Amazonas, pega até o Mato Grosso aí na parte oeste, chuvas tentando avançar aí nessa direção. Ó. Novamente aí para o dia 23, ó, elas avançam aqui para o sul do Pará. Então a gente tá vendo aí uma mudança, né? Uma mudança aí nesses próximos dias. Ó, no dia 26, a gente observa que este cinza cobre todo o Pará, né? Esse verde cobre aí partes de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, sul do Pará, e este cinza chega no Tocantins. Então nós temos uma mudança à frente. Quando a gente coloca aqui a expectativa desse volume para os próximos 15 dias, a gente vê que aqui na Amazonas, apenas nos próximos 15 dias, até 26 de setembro, como Acre e Rondônia, nós já temos aí
30, 40 milímetros, uns 40 milímetros para Acre e Rondônia e 50 a 60 para o oeste da Amazonas. Claro que vai ter pontos que vão chover isso no dia, né? E já começa a chegar uns 30 milímetros aqui para o sul, para o centro-sul, né? Para a parte mais ao sul do Pará. E começa a chegar alguma penugem para o Tocantins, é muito pouca. Isso aqui é de 5 a 7 milímetros, então é pouquíssimo. Mas aí, ó, quando a gente vê o avanço disso aí, nos próximos dias até o fim do mês, você vê que o volume vai aumentando e ele vai avançando. Principalmente Acre e Rondônia, oeste do Amazonas, sul do Amazonas, ainda tem chuva para Roraima e começa a chegar pelo sul do Pará e aos poucos vai chegando aí no Tocantins, né? Ó, a gente observa aí que quando você chega ali pelo dia até dia 15 de outubro, primeira quinzena de outubro, você já tem um volume muito bom de chuva aí para o Amazonas, cerca de 150 milímetros na maioria dos territórios, né? Alguma coisa aí em Acre e Rondônia batendo 125, 100, 125 milímetros. Começa a chegar uma chuva mais interessante para o sul do Pará aí, na casa de 50, 60, 70, 150 milímetros aqui no sudoeste. E o Tocantins começa a aparecer aí na primeira quinzena de outubro de 30, 40 até 50 milímetros de acumulado, certo? A gente já consegue ver aqui até o dia 26 e você vê que quando o tempo, os dias avançam, o volume aumenta. Então é sinal de que vai continuar chovendo. Então, ó, quando a gente chega até no dia 26, você tem aí o Pará, aí, ó, claro que o norte do Pará chove bem mais pouco, né? Quase nada. Mas você vê aí que o sudoeste do Pará tem 150 a 170 milímetros, né? A Amazonas quase como um todo, ela pega de 200, 250 até 300. Acre e Rondônia já batem 200 milímetros até 26 de outubro, então a coisa já vai boa, né? E o Tocantins começa a chegar. No leste aí uns 50, no centro uns 60, 70 e no oeste uns 80 milímetros. Então começa a dar uma chegada aí. Agora nós vamos dar uma olhada qual é a tendência, pessoal, para os próximos meses, né? Para os próximos meses até março. Nós vamos dar uma olhada nisso aí, né? Ó, vamos olhar aqui. Eu acho que eu peguei o errado, tenho certeza que eu cliquei no errado. Eu acho que não está querendo ir para onde eu mandei, não, hein? Agora foi. Tá clicando, não entrando no outro. Ou eu estava errando, ou estava... Muito bem, ó. O que rola aqui, ó? Para novembro, né? Para novembro, pessoal, a gente ainda tem o Pará, né? O Amapá e o Tocantins abaixo da média em novembro. Esse abaixo da média também não é tão preocupante. Por quê? A maior parte do Pará são 15 milímetros. Na parte, né, sudeste, né, do Pará, aqui, ó, na parte centro-leste do Pará, aqui ela pode ser uns 35 e o Tocantins ficaria com uns 35 a menos. Mas quanto é que chove em novembro, né? Aí a gente precisa dar uma olhada. Por exemplo, o Tocantins em novembro, a média é 244 milímetros, né? Então, se eu tiver 35 a menos, eu ainda vou ter aí 210, né? Então, tem muita chuva para cair apesar disso aqui. O ano passado era muito mais forte, a anomalia era muito mais negativa e ainda choveu, né? Era vermelho, para você ter uma ideia. Essa cor aqui, ó, 200 milímetros a menos. Aqui nós estamos falando de 35. Isso aqui pode nem acontecer. Pode ser que aconteça a média, porque geralmente acontece mais chuva do que a previsão, certo? O Pará aí nessa época de novembro, ele chove um pouco menos, em torno de 100 milímetros. Então aqui pode dar uma atrapalhadinha. Claro que eu falo assim a média, mas aqui no sul do Pará chove mais em novembro e no norte chove menos. Então aqui no sul deve chover mais do que 100 milímetros. Aí você tem Acre e Rondônia dentro da média ou acima, e Roraima, principalmente o sul, acima, e Amazonas quase todo dentro da média ou acima. No Amazonas, por exemplo, em novembro, as chuvas para o Amazonas são 200 milímetros. Então, você ficar aí dentro da média, isso é bom, né? É muito bom. Quando você avança aqui para dezembro, olha o que rola. Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, boa parte do Pará
acima da média, e não é pouca coisa não. Aqui tem pontos aqui da Amazônia que são 35 milímetros acima da média. Para o modelo dar isso, cara, é porque vai chover para Dedéu. A Amazonas também é interessante que em dezembro ela já bate 300 milímetros. Então você tem uma média de 300 milímetros para dezembro e a previsão está dizendo que vai ficar em uns 30, 40 milímetros acima. Vai ter uns 350 milímetros acima. Eu ouvi dizer que, estava lendo uma notícia aí, que o governo ia anunciar medidas contra a seca na Amazonas. Eu fiquei tentando imaginar, eu acredito que deva ser alguma coisa para ajudar alguma pessoa que está sendo afetada, porque assim, climaticamente não tem muito o que fazer, né? O que o governo vai fazer em 2 semanas, um mês e meio, porque daqui a pouco as chuvas vão cair, muita chuva, né? Esse ano vai cair muita chuva, né? Então, aí o Tocantins, em dezembro, ele fica levemente abaixo, o que nem pode se concretizar, né? E o Tocantins aí, em dezembro também, 280 milímetros a média. Então você ter 15 milímetros a menos não incomoda em nada, né? Mesmo assim pode ser que nem aconteça. Já o Pará, ele vai para 170 milímetros, né? Você tem o norte um pouco abaixo e o sul acima, então positivo, né? Janeiro, janeiro o que rola? Mais uma vez Acre e Rondônia dentro ou acima da média, Amazonas acima, principalmente a parte norte. E aí o jogo vira, né, para o lado do Pará, porque a parte norte que estava sofrendo passa a ser a que fica mais acima da média, com até 3 tons, ou seja, até 50, 60 milímetros acima da média em alguns pontos, 35 em outros, 15 em outros. E o Tocantins, ele pega aí a parte norte dentro e acima da média, a parte sul, 15 milímetros a menos, mas também que não incomoda, por quê? Porque Tocantins em janeiro chove 290 milímetros, então isso não impacta em nada, né? O Pará já sobe para 260 e com a previsão de ficar acima, ele pode bater 300 daí, né? A Amazonas já bate 300 milímetros e está dizendo aqui que ela pode ficar até 50, 60 milímetros acima. Então uns 300, 350 é muita chuva aí para esse estado. Fevereiro, aí você já tem a região norte toda acima da média ou dentro da média, o Tocantins, que é a parte menos beneficiada pelos modelos, mas que pelo volume de chuva previsto para Tocantins, isso aí é show de bola, porque ele vai ficar dentro da média norte, que pode ficar 15 milímetros abaixo. E em fevereiro, o Tocantins tem 257 milímetros de média, né? O Pará tem 283, Amazonas tem 300, então isso e ainda vai ficar acima. Cara, eu fico imaginando se isso aqui se confirmar, aí nós vamos ter as notícias assim, mas a mídia muda de opinião muito rápido, né? Você vê que a mídia deve comprar muito óleo de peroba, né? Porque tem muita cara de pau. Eles falam de uma situação assim, tipo, a Amazônia vive a maior cheia dos últimos não sei o que. Aí 2 meses depois, quando tivesse período seco e tal, ele chega lá e diz, ela vive a maior seca dos últimos 70 anos. E assim, as manchetes, eles não têm... Parece que não foi o mesmo cara que disse que tinha a maior cheia, nem foi o mesmo cara que disse que tinha a maior seca. Então agora estão dizendo que tem a maior seca da história, e provavelmente quando essa chuvarada cair aqui, eles vão falar como se nunca tivesse dito de maior seca e estão nem aí, né? E aí eu quero ver, falar aqui que vai ter, porque o ano passado, cara, aqui na Amazonas era assim, vermelho. E agora, como tá. E o mês de março, que foi o mês que saiu a atualização, a Amazonas segue bem acima da média na parte norte. Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins dentro da média, sul do Pará dentro da média, Acre, Rondônia e sul do Amazonas dentro da média, e o Acre, Rondônia dentro da média no sul, aliás, no norte e no sul um pouquinho abaixo, o Acre também um pouquinho abaixo, em torno de 15 milímetros, mas que não vale também nada, porque em março a Amazônia tem simplesmente 383 milímetros. Já pensou? Ela deve passar de 400 milímetros em março. Vai ser um Deus nos acuda. O Pará já tem 335, deve passar aí
ou se aproximar de 400, vai ser chuva demais. O Tocantins 250, está dentro da média. Acre e Rondônia, apesar de ficar um pouquinho abaixo aqui, 15 milímetros, mas significa o quê? Que se tem 300 para cair, fica 15 a menos, não vale absolutamente nada. Tá bom? Show de bola, tamo junto.